Fala pessoal, tudo bem? Outro podcast é Moeda Imobiliária para você que pensa em investir, comprar ou vender o seu imóvel. Aqui é o seu lugar. Pessoal, hoje com imenso prazer eu vou falar aqui de saúde, sorriso e moeda imobiliária para a gente ver o que isso tem a ver. O cara é um cara que eu sigo os passos dele, eu falo isso para ele. É um cara que fez muita diferença na minha vida e eu tenho o prazer de falar aqui com ele hoje. O currículo dele é imenso. Ele me mandou o currículo dele e eu falei, cara, como que eu vou ler isso aqui para todo mundo? Mas, para que você entenda, ele é dentista, professor, palestrante, tem 3 livros publicados em 4 idiomas, ele é o top 3 dentista do mundo, no meu ponto de vista, e para muitos que o conhecem. Faltou algumas coisas aqui, mas ele vai falar pra gente. Paulo Vinícius Soares, UPV, meu irmão, que prazer, muito obrigado por estar aqui no Moeda Imobiliária. Pode ter certeza, você também fez diferença na minha vida, você sabe disso. Nós vamos bater papo sobre isso aí. Vamos demais. PV, e aí? Cara, muito obrigado. Obrigado eu, cara. Você é um cara diferencial. Eu falo pra ele assim, ó. Cara, eu sou seu amigo. Independente se você é meu amigo ou não, eu sou seu amigo. Conte comigo. Irmão, muito prazer mesmo. Eu fiz um projeto aqui muito... visando o seu estilo. E eu acho que a moeda imobiliária, o projeto Moeda Imobiliária, que nada mais é, PV, que o imóvel, ele tem muito a ver com outras áreas. Uhum. E por isso que eu te trouxe aqui como dentista, empresário, empreendedor, para que o mundo imobiliário, que você faz parte também, nós vamos falar sobre isso, veja o caminho que você seguiu e que muitos aqui poderão, com a inteligência, usar desses comportamentos e da sua ideia para crescer também no imóvel. Com certeza. Meu irmão, mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigado. Esse é um projeto aqui que você não podia ficar fora. E eu sou seu fã demais. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Tamo junto, Silvinho. Cara, e pra gente começar, eu te conheço muito, a odontologia te conhece muito. Eu gostaria agora que o mundo imobiliário te conhecesse. Quem é Paulo Vinícius Soares ou o PV da Odonto? PV da Odonto, né, cara? Nos últimos 5 anos eu ganhei essa marca. E foi uma marca carinhosa. Muito, muito legal as pessoas acabarem aceitando essa ideia de ser vinculado à odontologia, ao meu nome, não só como dentista clínico, mas também como alguém que tem a vontade de melhorar a qualidade de vida das pessoas através da odontologia. Tá? Se eu dividisse a minha vida em 3 vidas profissionais, da minha vida profissional como área da saúde, é mudar a vida das pessoas através da odontologia. Só que 33% do Paulo Vinícius, cara, 1/3 da minha vida profissional, é direcionado para a formação de dentistas. E o meu propósito aqui é mudar a odontologia para melhor. Mudar a odontologia não no sentido da vaidade acadêmica de criar um método ou criar uma nomenclatura. É mais de uma forma mais raiz, uma forma mais na origem. Mudar a forma de pensar o que nós estamos vivendo. Isso vem muito da minha característica, que no passado era chamado de rebelde, depois de questionador e hoje polêmico. Eu uso o alerta como uma estratégia de ensino. Para muitos vão interpretar isso como polêmica. E faz parte do processo. Todo alerta ele gera uma polarização. Ele separa quem concorda e quem não concorda. E é legal de você entender o comportamento disso no processo de ensino, no processo de divulgação. 33% da minha vida está na clínica, de uma maneira geral. Seja prestando consultoria para uma empresa, seja atendendo um paciente, seja desenvolvendo um protocolo, escrevendo uma literatura. Essa é a minha vida clínica. Ela ramifica em diversos setores. Os outros 33%, como eu disse, é o Paulo que está atrás da marca. Eu estou preocupado com o posicionamento, eu estou preocupado com a estratégia, eu estou estudando o mercado, ainda na odontologia. Os outros 33% da minha vida profissional, Silvinho, cara, em cima de CNPJ. CNPJ vinculado ao meu CPF. Desde startup de ensino, clientes que compram o meu serviço como mentoria ou como consultoria para a marca, indústria,
e o investimento imobiliário, que de uma forma, talvez, eu não vou dizer acidental, porque na vida não existe isso. Tá? Eu acredito que sorte é quando a oportunidade encontra a competência, mas eu acredito que se você escolheu o caminho certo, escolheu a pessoa certa para estar do lado, coisas vão acontecer com você. Por melhor que você pense um planejamento padrão ouro, você vai falar assim, não, cara, isso vai acontecer comigo, eu vou planejar que em 2015 eu vou estar fazendo isso, vai acontecer melhor. Por quê? Mentes brilhantes, pessoas melhores contribuirão para a mudança dessa trajetória. E o imobiliário caiu exatamente nesse ponto. Michele Mundim, Paulo Vinícius, num determinado momento da vida, falou assim, vamos começar a investir aqui. Legal. Ou seja, se também não fosse a Michele, se não fosse naquele momento a pessoa certa, na hora certa, me ajudando a pensar, talvez essa questão imobiliária na nossa vida ela não teria entrado. Legal, velho. E ela veio com tudo, cara. Eu vou dizer para você que foi muito importante para as outras vidas profissionais. Entende? Quando você Sim. observa que um mercado, dependendo do aquecimento dele, você investe mais energia nele e um acaba colaborando com o outro. Show, velho. Show demais. PV, e falando da odontologia, conta um pouco do início do seu ingresso na odonto. Eu sei o motivo, mas como que foi começar? Seu pai é dentista. Sim. Como que foi o sentimento de ver o seu pai e hoje você com esse grande nome na odontologia mundial? Como que foi lá no início começar na odontologia para você? Como que você se sentia e como que você se sente hoje, depois disso tudo? Depois de quantos anos de carreiras? 22. 22 anos de carreira. Como que foi, cara? O início até agora. Tá. Meu pai é dentista apaixonado. Meu pai é aquele dentista raiz, meu melhor dentista, minha melhor versão de um dentista clínico que ama a profissão acima de tudo. Ético, honesto, trabalhador, e o parâmetro que eu vejo, a autoridade que ele tem é o amor que os pacientes têm por ele, pelo cuidado que ele tem, a reciprocidade do cuidado. Isso é fantástico. Quanto mais o tempo passa, mais eu reconheço o tempo de profissão como o melhor doutorado que um profissional da área da saúde pode ter. E meu pai tem 47 anos de odontologia clínica. Apesar de ser dentista, ele nunca me obrigou ou nunca me sinalizou. Falou assim, você tem que fazer odontologia, ou o que você acha de fazer odontologia? Nem essa pergunta eu escutei dele. O meu primeiro vestibular foi para Direito. Caramba, velho. E eu não podia entrar porque eu passei em Direito no segundo colegial. Quando eu percebi que eu tinha nota de corte, eu falei assim, eu vou prestar aí por algum motivo. No meio do terceiro colegial, era em fevereiro, eu fiz a inscrição de novo para o vestibular. O vestibular aconteceria em junho de 1997. Eu estava no meio do terceiro colegial, eu falei, cara, eu vou tentar odonto. Eu vou tentar odonto por alguma razão, não sei. Do nada eu falei assim, cara, odontologia é o que eu quero. Não fiz nada motivacional, não fiz nada de um curso que poderia me orientar a carreira. Simplesmente, nós somos vários na família, né? Se você pegar o lado de pai, mãe, primos e tudo, nós somos 11. Caramba. Então, de alguma forma, aquilo ali estava enraizado. Eu falei, vou prestar, e eu passei. Passei no meio do terceiro, fiz aquela... Na época, eu podia fazer uma regra de 3 com as notas, eu poderia já concluir o terceiro colegial, entrei direto na faculdade. Mas tem um detalhe que aconteceu antes disso. Desde o ginásio, na época, nem sei se isso existe mais, é o ensino fundamental, você vê que a gente entrega a idade. Desde a 8ª série, etc., antes de entrar no colegial, eu já fazia um caixa. Ou seja, eu tinha 15 anos de idade, um extra. Na verdade, não é um extra porque não tinha o principal, então era o que tinha. Com aula particular, cara. One-on-one. Então eu pegava muitas carreiras estudantis já fracassadas e salvava na última hora. Sabe aquele Aula de reforço. aquele moleque que vinha relaxado o ano inteiro? Eu era esse moleque aí, velho. Chegava em setembro, a escola falava Tinha que assim, passar. você já não dá mais. Tipo, se você fechar todas as provas, você já não tem como. Ou seja, ele já perdeu as férias. A família viajaria em janeiro. E aí rolava a conversa de que tinha um aluno que fazia o treinamento de outros alunos para passar. Então, eu pegava muita aula, assim, entre Natal e Réveillon. Depois do Réveillon, tipo, dia 2, 3 e 4 de janeiro, dando aula, porque a prova de recuperação... Isso com 15 anos. 15, 16, 17, 18, Caramba. embora.
Então, matemática, física, sim. Na época era ciências, matemática, depois eu peguei física e química. E, cara, dava certo. Por quê? Por alguma razão, eu entendi o problema. Falei assim, não, então, beleza. Então o caminho é esse. Você não tem que estudar isso aqui, esquece isso. Você tem que estudar isso aqui. E não é esse jeito que você estuda, é desse jeito que você estuda. Eu não tinha método. Eu não tinha conhecimento. Eu tinha o quê? Eu vi a oportunidade e transmiti experiência. Isso foi ganhando força durante o meu colegial inteiro. Então eu tinha aluno de segunda série, quarta série, quinta série. Eu comecei a perceber que eu não tinha muito dom e o jeito para alunos muito novos. Então a mãe fez, não, peraí que eu tenho o mais novo também, o mais novo pode estudar. Eu falei, não, eu consigo te ajudar no seu filho mais velho, o mais novo não é comigo. Beleza, depois eu fui até entender que odontopediatria também não seria para mim. Ok, e cara, passei em odontologia e a escola me chamou. O Márcio, o diretor da época do Objetivo, falou, cara, beleza, agora você está numa faculdade e você pode assumir uma sala de aula. Eu dei aula no supletivo noturno, educação de adultos, semi-analfabetos, fui para o cursinho, fui para o pré-vestibular, fui monitor de disciplina. E eu comecei a entender, Silvio, que odontologia seria a profissão que me projetaria. Tipo, a área que eu vou me projetar. Sim. Mas não me projetaria somente como um bom dentista. Em algum momento, 2 anos depois de formado, eu ganhava mais dinheiro sendo professor de cursinho do que sendo dentista. Caramba. E aí veio meu pai. É aqui que o Paulo Vitor direcionou a carreira. Ele falou, olha, do jeito que você tá, você não vai ser nem um bom professor e nem um bom dentista. Porque eu tô vendo o seu corre. Você vai lá naquela clínica, volta aqui, tal, mestrado, não sei do que. Eu fazia monitoria gratuitamente. Eu trabalhei na Universidade Federal de Berlândia durante 2 anos como monitor, sem pedir R$1. Mas eu reconheci aquilo ali para mim como uma honra de estar no mesmo departamento que me deu toda a condição. Fiz especialização. E aprendendo, né, velho? Aprendendo. Eu tinha um Corcel 1976 que era resgatado do meu avô. Para finalizar o pagamento da especialização, vendi esse Corcel por R$1.950. R$1.950. E ele comprou por causa do motor, que era original, o motor Renault. Hoje eu sei onde é esse Corcel tá. Já mais cedo ou mais tarde já te falei isso. Ou seja, a vida, ela não foi uma vida fácil, mas ela também foi uma vida... não é o coitadinho, mas ela foi gratificante para mim. Sim. Porque eu percebi, Silvinho, que eu poderia explorar a minha capacidade de comunicação e ensino dentro da área odontológica. Fui lá, prestei o concurso e entrei como professor na Universidade Federal. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu ganhava um salário de R$882. Era o meu olerite. Para mim, eu estava rico. E aí eu fiz a primeira bobagem. Fui lá e financiei um Gol. Pagando R$500 por mês. Ou seja, 70% do meu salário para pagar uma mensalidade de um carro. Fiquei apertado de novo. Então, eu tinha 22 anos de idade. 2002, isso, eu tinha 22 anos de idade. Eu estava verde, cru. Mas, fazendo o que eu gosto. Continuei trabalhando como dentista, agora eu dava aula na odontologia como professor substituto. Ao mesmo tempo, eu fiz mestrado. Eu sempre, hoje eu posso olhar para trás e entender que eu sempre me senti bem fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Só que, por incrível que pareça, as coisas eram coordenadas. Eu não fazia coisas ao mesmo tempo discrepantes. Eu atendia no consultório, o caso que era legal, fotografava, apresentava ele no mestrado. Do mestrado, eu divulgava isso, porque não existia rede social, então era um ano a ano. Dava aula por fora, fazia um plantão na universidade, etc. Esse foi o início da minha carreira, cara. Um início, sinceramente, comum, igual qualquer dentista, que ele começa trabalhando para os outros, ganhando parte daquilo ali. Meu pai não tinha condição de me absorver. Os meus outros 4 irmãos mais novos vinham na sequência. Meu pai falou, cara, se você quiser atender aqui, é sábado à tarde e alguns dias à noite. Porque até sábado de manhã ele atendia. Como é que eu vou tirar meu pai do consultório dele para eu atender? Não tinha condição. Tirar o pão da sua casa. Não tinha como. Então, o começo foi isso e hoje está muito claro para mim, depois de ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, morando em Chicago, fiz Unicamp, passei, ganhei bolsa do governo, ganhei bolsa para estudar fora do país, escrevi artigo científico. Eu vou te dizer que, assim, na minha vida, nunca me separei da clínica, porque é impossível para mim, um professor da área da saúde, querer ensinar um futuro dentista, sendo que ele não reconhece o mercado. A área da saúde, principalmente, ela precisa de profissionais... Da vivência clínica, mas tem que tomar muito cuidado, porque 100% vivência clínica te afasta do conhecimento científico. Para onde a tecnologia está indo,
para onde a ciência está caminhando. Ou seja, você tem que estar conectado com esse mundo. Eu chamo isso de profissionais híbridos. Os líderes de opinião híbridos. O híbrido é aquele que ele faz bem, ele pratica bem, ele produz bem, ele pesquisa bem, ele entende desse processo. E existe a necessidade do 100% pesquisador, existe a necessidade do 100% clínico, e os híbridos são necessários nesse mercado. Para fazer o elo. E todos os alunos de mestrado e doutorado que eu já tive, já passaram por mim, eu perdi a conta, deve ter entre 20 e 25 carreiras docentes que eu formei, todos, 100%, foram estimulados, motivados e treinados para serem híbridos. Se eles decidiram seguir carreira 100% clínica ou 100% pesquisa, foi uma decisão deles, mas a maioria são híbridos. Show. Híbridos. Bro, o quanto é importante a sua fala, no meu ponto de vista, e assim, eu vejo que o exemplo do seu pai foi muito importante nesse ponto, por isso que eu falo que seu pai é uma referência pra mim. Você é fã do meu pai, cara, eu sou sei disso. fã do seu pai, eu acho que cara. você é o fã número 3, porque o número 1, número 2 sou eu e o João. Eu sou o 3, então. Porque seu pai, cara, eu tenho 3 meninos, você sabe, e um dia eu sentei pra conversar com seu pai. Eu falei assim, Como é que faz? como é que você conseguiu 5? E eu tava num pavor naquela época que a gente tava junto no I Know, no final do I Know já, veio 2 moleques de uma vez, você sabe da minha história, e Sim, eu tava eu desesperado. Eu dei um estresse mental e um dia a gente sentou, eu sentei com ele e falei assim, tipo, fui chorar com ele. Falei, cara, me ajuda, como é que você conseguiu? É muito difícil, tá muito foda, é 2, é aqui, é ali. Ele virou pra mim e falou assim, eu não sei se você me ajudou, e você acabou de... Mas me ajudou pra caramba. Ele falou assim, calma. Vive esse momento aí, que nunca vai passar. E a tendência é só aumentar as preocupações. Aí ele virou e falou assim, ó, nunca esqueça, falou assim, o Paulo, por exemplo. Falo com ele toda hora. Mas tem dia que eu deito na cama pra dormir, ele falou assim, aí eu penso, Paulo não falou comigo hoje, onde será que ele tá? Aí quando ele fala comigo, fala que vai viajar, ele falou assim, será que ele chegou bem? Ele falou, Silvinho, nunca mais você vai esquecer. Então, assim, você tá vivendo uma fase que tá difícil agora, mas vai passar, mas a preocupação só vai aumentar, porque a gente imagina as nossas filhas hoje, cara, eu faço por eles, e se eles não estiverem bem, então seu pai, cara, seu pai seu pai é um mentor. E quando eu vejo que você tem muitos mentorados, irmão. Sim. Você tem gente que você ajuda na odontologia e na vida. Eu sou um seguidor seu. Cara, eu não sou do mundo odontológico, mundo da saúde. Mas mudou a história da odontologia num determinado momento. Não, mas a minha esposa eu vivo a odontologia, eu vivi a odontologia com eles. E quando eu pego as suas lives, cara, você tá fazendo assim pro dentista, ó. Aqui, ó. Faz assim. E aí, essa história que você me contou, cara, eu vejo o fundamental papel do mentor. Quando você me falou isso, assim, Silvinho, eu tava ganhando mais dinheiro fora da odontologia e correndo na odontologia, meu pai me parou. Cara, isso é um mentor, velho. Isso é um mentor. Isso é um mentor. Isso não é um professor, isso não é um treinador, isso não é um consultor, isso é um mentor. Isso é um mentor. A hora que você me falou isso, eu falei, cara, olha o que o PV tá fazendo. A mesma coisa hoje com a odontologia. Então, assim, cara, para que vocês entendam, o mentor na sua vida não é o seu amigo, às vezes não é nem seu pai, cara. Mas é o cara que já viveu aquilo, que faz aquilo. Então, eu tô diante de um mentor que muda a odontologia e eu tenho certeza absoluta que esse cara aqui vai mudar a odontologia e consegue, com a sua história e com o seu comportamento, mudar outros setores de outras vidas. Por exemplo, na moeda imobiliária. E aí, entrando nisso, porque aqui, PV, é um podcast para o mundo imobiliário. O mundo imobiliário existe corretores, construtores, engenheiros, arquitetos. Eu já escutei vários episódios do seu podcast, cara. Muito legal. As pessoas que mexem com móveis. E essas pessoas,
precisam de comportamentos também. O mundo imobiliário que eu falo, a moeda imobiliária é em cima de um produto imóvel igual o seu é a saúde. Que você está tentando fazer isso. A integração. É a integração. E a moeda imobiliária é para isso, para essa integração. E aí a gente começa de comportamento. E eu fico feliz pra... Eu ia falar uma palavra, não, mas eu fico muito feliz, irmão, quando eu vejo você falar de comportamento pro dentista. Porque quando a gente começou a andar, cara, você era um cara técnico. Eu lembro disso. Você batia técnica, eu falo assim, velho. E uma história massa, cara. Que um dia tava eu, você e a Michelle. Eu nunca esqueço disso. Aí, velho, a Michelle falou isso. A gente tem sucesso hoje, não é por conta da odontologia. E aí você falou assim, não, é sim, tal. E eu falei, não, Michelle, mas tá doida? E, cara, hoje eu entendo isso. Que são os comportamentos que hoje você tá falando maravilhosamente, irmão. Eu vejo, tem hora que eu passo ali, mas tem hora que eu fico assim. Aí a Flávia tá do meu lado escutando e eu... Porque na nossa cabeça, tudo que nós fizemos naquela época foi para e pela odontologia. Só que na cabeça dela, e hoje a gente consegue entender isso, é que nós estávamos usando conhecimentos que não são da odontologia. Exatamente. Exato. E eu começava... E na época eu já tinha me tornado um leitor, e eu nunca fui um leitor, e eu via os livros, cara, eu te via. Pum, primeiro livro que eu te dei, que eu nunca esqueço, foi o Simon Sinek, Sim. Jogo Infinito. Sim, e é o livro que eu cito para todo mundo. Nesse ponto, você foi meu mentor. Nesse ponto, você chegou e falou assim, PV, eu sei que eu já escrevi artigo em revista australiana, japonesa, americana, alemã, brasileira. Já escrevi artigo em várias línguas, já escrevi livro, mas você falou o seguinte, dá uma dedicada em uma literatura que não é odontológica. Lê isso aqui. Mano, quando eu li. Esse livro é bomba, velho. Simon Sinek é... Você me deu outros, o Smart Money do Kepler. E a gente conheceu ele lá na nossa mentoria. Muito legal. Comece pelo porquê. Simon Sinek também, fantástico. Então, bro, quando ela falou isso, eu não entendi, cara. E hoje eu entendo perfeitamente o que a Michelle queria dizer naquela época. Cara, não é odontologia. Odontologia é um meio. O que você faz de diferente? E aí vem a pergunta. Eu dei essa volta toda pra isso. Porque o seu comportamento, bro, ele daria certo em qualquer profissão. Com certeza. Hoje eu tenho convicção disso. Eu poderia ser qualquer profissional. Qualquer profissão. Independente da técnica. Exatamente. A técnica na odontologia, quando... Você aprende. A técnica na odontologia, ela é fundamental. Claro. Ela é tipo assim, ó. Quando eu conversava com os dentistas, dava alguns toques, algumas ideias, algumas aulas nos cursos presenciais, muitos vinham contra mim por ser tecnicista. Eu falo assim, cara, eu não tô falando que você não tem que deixar. Porque tem muita gente também que fala, né? Esquece a técnica que isso não vai fazer diferença. Para mim faz total diferença o tecnicista, mas isso talvez não vai mudar a profissão dele. Uma frase para quem está escutando a gente aqui, por exemplo, que vai fazer refletir em cima do que você está falando você sabe vender o que você sabe fazer? Exato. Porque às vezes o fazer é a técnica. Sim. O cara faz bem, mas ele não sabe vender. Aí pensa assim, então como é que eu vou vender bem o que eu faço bem? Então eu vou ter que fazer um curso de venda? Talvez sim, talvez não. Talvez você não esteja nem preparado para fazer um curso de venda. Exato. Você não sabe comunicar. Então eu preciso fazer comunicação. Ótimo, então vamos fazer comunicação. Aí no curso de comunicação você vai entender que tem outras ferramentas, características e habilidades que você vai ter que desenvolver. E isso é o não odontologia que a Michelle falava. Nossa, isso é o não odontológico, é o não médico, é o não fisioterapeuta, é o conteúdo que está fora da área técnica. Então, quando eu converso hoje com profissionais liberais, Silvio, dentro do que você está falando, até desculpa te interromper. Não, mas isso faz aí. todo sentido. É quando você desenvolve habilidades que até você tem, mas você não tem consciência que tem. Aquela questão você é consciente das suas competências? Porque tem muita competência que não são... Exatamente. Tem muitas pessoas que são inconscientes da própria competência. Ou seja, você já tem a habilidade. Você precisa de alguém que vive essa habilidade e fala assim, sabia que você tem isso, mas você precisa treinar isso? Você fez isso comigo em 2020, atrás do celular, naquelas noites de live do I Know, naquela época. Sim. Você falava, Paulo,
Você está usando um gatilho mental, você usa isso com muita naturalidade. Eu não entendi o que era aquilo, eu fazia aquilo naturalmente. E quando você faz isso de forma inconsciente, e você é treinado e passa a ter consciência, cara, você potencializa a sua habilidade. E tudo começou a ficar claro para mim. E aí a gente começou a ler tudo isso aqui. Hoje eu me tornei um leitor, da mesma forma. Porque você fala, eu sempre fui um leitor, cara, você só é capaz de escrever se você lê. Beleza. Eu sempre escrevi. A minha vida inteira eu escrevi. De e-book, artigo e tal, mas tudo técnico, odontológico. Hoje eu leio odontologia e leio não odontologia. Eu leio conteúdos não odontológicos, fora da área da saúde. E eles se complementam. É aqui que vem a integração. E eu consigo enxergar, quando você falou, Silvio, você falou assim, cara, eu vou criar um podcast. Nós estamos fazendo a mentoria junto com o Joel J. Então, um salve para o nosso mentor maior, Joel. Se Deus quiser, daqui uns dias ele vem aqui. E no seu também. Quem sabe, hein, cara? Porra, seria uma honra pra gente. Pro Joel e pra todo o time, né? Pra todo o time, né? Que a gente conhece e vê que realmente tem muito amor, tem muita dedicação envolvida ali. Cara, eu conheci o seu projeto do início. Sim. E eu entendo que o seu projeto é como se fosse envelhecimento precoce bucal, como o nosso projeto. O seu projeto, ele integra todas as áreas. Porque é impossível um empresário, um empreendedor, um liberal, um profissional da área da saúde, um empregado, um empregador, trabalhar no nosso mundo e não ter uma relação com o imobiliário. Ele pode ter uma relação como inquilino, ele pode ter uma relação como investidor, ele pode ter uma relação como negócio, como permuta, como envolvimento. Ou seja, tem diversas maneiras de você trabalhar. Bro, em cima disso, eu dei essa volta, você complementou total. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Tô pensando na melhor pergunta a se fazer. Porque assim, gente, ó. Eu tô falando aqui com um cara que tem sucesso. Ponto. Tem sucesso na carreira particular, pessoal, espiritual, de negócio, de odontologia, de um cara que merece o respeito de todas as áreas. E por isso, bro, eu queria te fazer a pergunta. O que você acredita ser o seu diferencial para chegar onde você chegou? No ponto, dois diferenciais, Silvinho. Por isso, eu sou o que eu sou. Eu vou te responder isso com 2 palavras. Capacidade de comunicação. Puta que pariu. E foco. Foco. Eu poderia falar disciplina. Sim. Mas eu sei que eu tenho extremo foco quando eu desenvolvo uma ideia, um projeto, quando eu coloco um objetivo, uma meta. Eu sei disso. Eu tenho essa capacidade. E tem muitas pessoas que convivem do meu lado e pensam assim, o Paulo... Tem muitas pessoas que convivem do meu lado e olham para mim e falam, o PV é desfocado. Porque o PV está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É aí que tem outra questão. Eu tenho foco. Eu estou aqui conversando com você, eu estou focado aqui no podcast. O celular está no modo avião, nós estamos focados, nós estamos dedicados. Mas pode ter certeza absoluta. O meu foco, ele está além... Eu já sei aonde nós vamos usar esse podcast, eu já sei o recorte que eu quero desse vídeo, eu já sei aonde eu vou encaixar, inclusive na nossa conversa, e eu sei exatamente como que eu vou ajudar os meus colegas dentistas com o conteúdo que nós estamos gerando aqui. Entende? Isso não é um hiperfoco. Isso é você disciplinar o seu ponto de vista. Porque tem pessoas que falam assim, eu sou muito focado. Mas, na verdade, são pessoas com foco fechado, não é aberto. São bitolados. Eles são, tipo, ele só entende aquilo ali, ele só faz aquilo ali. É o perigo do dentista hiperfocado na técnica. O foco dele não é aberto. Ele não sabe lidar com investimento, ele não sabe lidar com recursos. Não sabe lidar com pessoas. Ele não sabe lidar com pessoas, não sabe fazer o próprio marketing. Então, beleza. Eu acredito que essas são 2 características. E antes de... Você não me fez essa pergunta, mas você me colocou como sucesso. Sucesso para mim hoje, Silvio, sucesso para mim hoje é paz. Eu tô em busca dele. E quando a gente fala de sucesso, cada um tem o seu, né, Cada um bro? tem o seu. E cada um, Silvio, eu já acredito que cada um tem o seu no determinado momento. Por exemplo, que para mim sucesso já foi dinheiro. Pronto. Ah, nossa, então você agora você ganha dinheiro. Não, eu quero. Dinheiro é ótimo, eu quero. Sim. Entendeu? Mas não é para mim mais o fim. Sim. Sucesso para mim já foi ser lembrado. Hoje eu não quero. Ah, você não quer ser lembrado? Não. Hoje eu não quero ter o fato de
querer ser lembrado como sucesso. Fazer por isso. Fazer por isso. Não, para mim isso é automático. E se alguém não quiser lembrar, tudo bem, talvez não me mereça, ou talvez eu não mereça. Sucesso para mim já foi volume, tipo 80 palestras no ano. Isso já foi para mim fator de sucesso. Hoje é fator de afastamento da minha família. Isso para mim não é equilíbrio. Então, eu vou traduzir isso de uma forma diferente, que eu aprendi isso com um cara chamado Celso Horta, que fala sobre gestão. Ele falou Tive assim... poucos momentos com ele, mas foi massa. Cara, ele falou assim num podcast comigo, eu preciso referendar porque essa frase não é minha. Ele falou, PV, ao invés da gente falar de sucesso, vamos falar de bem-sucedido. Olha aí. Eu me considero bem-sucedido, Sim. mas eu não atingi o meu sucesso. Porque justamente o que você falou, né? A cada fase da vida vai mudando. Exato. Hoje eu estou em busca de paz. E paz, para mim, é o equilíbrio total. Equilíbrio total. Eu estou em busca disso. Quero ter um equilíbrio de poder fazer esse podcast contigo, de chegar no final do dia e falar minhas contas estão pagas, de ter tempo de qualidade com a minha esposa e com as minhas filhas e com a minha família. Eu preciso disso. Então esse equilíbrio ele vai me trazer paz. Eu estou em busca dele, eu estou construindo ele. Massa. Agora, profissionalmente, eu me considero bem-sucedido, sim, com certeza. E quando você fala comunicação e foco, se a gente for falar aqui com um corretor, com um arquiteto, com um engenheiro, é fundamental isso, gente. Nós estamos falando com um cara, então, bem-sucedido, que chegou onde chegou, segundo ele, por 2 pontos: comunicação e foco. Se você tá nesse mundo imobiliário e não tem isso, cara, vai ser mais difícil. Com certeza. Vai ser mais difícil. Porque eu vejo o engenheiro nesse mundo imobiliário meu, PV, talvez como dentista, um cara muito tecnicista, mas na hora de fazer uma negociação, de construir uma obra, não consegue porque não sabe se comunicar. Exato. Não sabe negociar, não sabe vender. Exato. O hiperfoco, ele pode ser um problema quando você não tem um controle. Eu vou citar aqui um livro, chama Foco, de um cara chamado Daniel Goleman, que é o cara da inteligência. Isso, esse livro aqui. Posso? Opa. Esse livro aqui. Eu estou fazendo uma disciplina com ele, numa pós-graduação. E ele começou com inteligência emocional. Eu falei inteligência artificial, inteligência emocional. Daniel Goleman é conhecido como o pai da inteligência emocional. E Tem o livro, né? Inteligência Emocional. Fantástico. Hoje eu não Livraço. empresto o livro por conta disso. Eu emprestei e sumiu. Não, também aprendi Não isso. empresto o livro. Porque no livro estão os seus insights. Oi. É no livro que está. Eu aprendi isso também, que quando você lê o livro, é o livro que está te lendo. Ou seja, tudo que está escrito ali no livro, os grifos, é você. Então, se você empresta, não é que as pessoas vão entender ou ler seus insights, é que você está entregando aquele trabalho, aquela linha de raciocínio. Se a pessoa perder esse livro, vou ter que ler o livro de novo. Eu tava lá em casa, minha irmã chegou, me empresta um livro, aí a Flávia tava emprestando um livro meu. Eu falei, opa. Se quiser ler, lê aqui. Não vou emprestar, me passa o seu endereço que eu vou te mandar um pra você. Pronto, melhor. Tá louco. R$50. Nem isso, velho. Tem livro de 30. Exatamente. Tá louco. Mais barato que um combo do McDonald's. Vai fazer melhor para sua saúde. Você vai deixar de comer. Mas você tá falando do foco. Aí. Lógico. Então, foco, cara, é... Do livro. Exato, vamos focar no livro. O Daniel Goleman, ele fala exatamente isso, da capacidade que você tem que ter de lidar com o foco naquela ação, naquilo que você está se propondo fazer, sabendo que você vai ter que fragmentar esse foco. Não adianta você, não, hoje eu estou 100% focado, eu vou treinar, Calma. Se você fragmenta de forma disciplinar o seu foco, você não vai sofrer com o hiperfoco e você também não vai sofrer com a falta de foco. Por exemplo, a falta de foco, ela tem trazido bastante hoje o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Um pouco do que nós vivemos de transtorno de ansiedade é falta de foco. A falta de foco tem devolvido para a população compulsão alimentar. Por exemplo, um medicamento que aumenta o seu foco é a anfetamina. A droga, né? A anfetamina. A anfetamina, ela aumenta o seu foco. É lógico que ela vai te trazer diversos... E tem gente usando, hein, Tem. bro? E de forma equivocada e errada. Porque isso vai acabar com o seu ciclo do sono, isso vai aumentar as taxas de bruxismo, apertamento dental. Na minha área, são trincadores de dente. Os caras estão comprando implante sem nunca ter tido cárie na boca. A próxima publicação que vai sair agora é uma epidemia de trincas dentais. Que louco, velho. Exatamente. Não pode ser uma droga recreativa, porque realmente ela aumenta o seu foco. Mas ela também te tira de uma outra realidade, ela te tira de uma disciplina, de uma conduta, de uma linha. A gente tem que tomar cuidado com isso, e esse é o ponto principal, porque a falta de foco aumenta a ansiedade, e o hiperfoco também ele te prejudica.
Cara, eu tenho comigo que quando eu estou executando algo, eu não consigo fazer outra coisa. A Michelle até fala assim, nossa, eu vou conversar com você, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou focado, não. Eu também não, cara. Quando eu estou focado. Isso para mim não é um defeito. Porque quem consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Olha aí. Entendeu? Meu ponto de vista. Sim. Tá? Sim. Então, esse livro ajuda bastante. Tá? Esse livro colaborou a essa linha do ter a inteligência emocional, a autoconsciência e o autocontrole e o foco. Eu poderia dizer para você que eu sou disciplinado, seria uma terceira característica. Mas se você me deu duas, comunicação e foco. Top. Então, gente, comunicação e foco. Para nós do mundo imobiliário faz total sentido. E a gente tá falando com pessoas aqui na Moeda Imobiliária bem-sucedidas. O Paulo é um desses e que é um mentor, mesmo que ele não me mentore, mas ele me mentora, de vida. Então, assim, faz todo sentido. Bro, como um cara bem-sucedido, existe, entrando agora realmente na moeda imobiliária, que nada mais é o imóvel, como um cara bem-sucedido, existe um mantra de financeiros, de mentores da área financeira que falam o seguinte: quando você tiver grana, faz uma diversificação. Divide os seus recursos em 3 setores: negócios, moeda corrente, dólar, agora a gente está com a moeda digital, criptomoeda, e imóveis, ou seja, moeda imobiliária. Você acha que faz sentido isso? Você viveu esse mundo? O que você indica para... Vamos lá, vou usar a sua expressão. Para o dentista de 2034. Isso faz sentido ou não? Você vive isso? Você viveu? Como que tá hoje para você? Porque eu vejo muito seus stories, às vezes entrando em obra e fazendo aqui e ali. Conta essa relação do dentista bem-sucedido, escritor, professor com o imóvel. Silvio, em determinado momento, vou até colocar para você, 2012, nós decidimos reformar um apartamento que ninguém queria. Uma oportunidade? Sim, uma oportunidade. Mas uma oportunidade que ninguém queria. Sabe aquela oportunidade, tá barato, mas ninguém quer? Não é uma belíssima oportunidade. Você vai precisar se diferenciar. É uma água pra mim. A Michelle chegou e falou assim... mas todos os casais estão mudando pro setor tal, Finote, não sei do que, Paraná. Cara, na frente do mercado municipal, na Avenida Princesa Isabel, um apartamento de 1970, parede tijolo deitado, reformável. Tem apartamento, tem estrutura que não aceita reforma. Reformável. Um pouco de tudo que eu vou falar aqui tem a ver também com meu pai, que de forma assim, abençoada, conseguiu fazer parte da vida dele, fora da odontologia, investindo. E pouco, Silvio. Muito pouco. Vendia uma prótese aqui, pegava o dinheiro, pagava as contas, a sobra da prótese ele colocava lá. E eu vivi isso. Eu não posso, de novo, deixar de citar o meu pai, o Paulo Vitor, aqui, porque ele me buscava na aula, 12h40, numa veraneio 73, botava a molecada toda dentro do carro, voltava para casa para almoçar, arrastando ferragem para economizar no frete. Cansei de ver essa cena. Caramba, velho. Pega a barra de ferro, amarra e arrasta. Você tá louco. Todo mundo tá vendo que você tá ali. Meu pai fez isso, não foi uma vez, não, foram várias vezes. Às vezes, a gente estava aqui e falou, hoje vai ter que sentar todo mundo na frente, que a gente gostava de ir lá no Camburão, lá atrás. Porque atrás tinha o quê? Saco de cimento, saco de cal. Então, meu pai de branco. Caramba, meu pai de roupa branca. Terminou o atendimento, parou lá na Comarco, vou até citar aqui, compro deles até hoje, que são de Araguari, inclusive. Parava, estacionava na Comarco, enchia o carro dele, ia com o carro cheio na escola, pegava a molecada, fazia o circuito, deixava a gente para almoçar, ia lá na obra, descarregava, voltava para almoçar e voltava para o consultório. Então, quando você vive isso, quando você experiencia isso para você é algo comum. Isso para você não é feio, isso para você não é desmérito. É a vida que te criou, é a vida que te formou, foi o que botou comida na minha boca. Então, esse lado da história pouca gente sabe. E, inclusive, esses episódios que eu estou falando aqui é a primeira vez que eu estou falando.
Mas o meu pai vai assistir isso aqui. E nós vamos lembrar disso aqui com muito carinho, meus irmãos também. Minha mãe também. Ok. Eu fiz isso demais com a Michelle. Então, comprei uma Saveiro. Tinha um Astra na época. Comprei uma Saveiro. Falei, não. Quanto? Foi R$100 de frete? Não, tá louco. Isso é dinheiro. Nós vamos fazer. Eu tinha condição de fazer isso. Isso não é um pensamento de escassez. É porque nós tínhamos pouco. Sim. E com pouco, nós reformamos esse apartamento. O tempo de reforma dava para construir uma casa. Você já era dentista. Nós estamos falando, em 2012 eu tinha 10 anos de profissão. 2012, eu tinha 10 anos de profissão. Era dentista. Era coordenador do curso de graduação de odontologia. Caramba. Tutor do programa de educação tutorial e síndico do prédio. O homem é diferente. Ou louco. E reformei, cara. Reformei o apartamento. Dava para construir uma casa no prazo de reforma. Mas reformamos o apartamento de 160 metros quadrados. Foi o nosso primeiro apartamento. 6º andar. Princesa Isabel Colegar Maciel. No De Ouro. frente pra praça. De frente pra praça. Uma vaga na garagem, porque um prédio de 1970, a família só tinha um carro na época. Você já me contou essa história, mas é linda. Para um casal recém-formado, quando nós fizemos, lógico, recém-formado quer fazer o quê? Encontrar os amigos e pá. Cara, Não tinha menino. 4 quartos. Nossa. Um quarto de empregada que foi transformado numa cozinha maior. 2 salas. Mogno recuperado, madeiramento recuperado, troquei ardósia por granito, troquei um piso antigo, taco por porcelana. Ficou top. Moramos 4 meses no apartamento depois da reforma. Pensa um apartamento que todo mundo queria comprar, mas ele não estava à venda. Cara, eu cheguei a receber proposta que eu falei, bem, isso aqui está acima do valor de mercado, mas vamos sentar para conversar. Chamei a Michelle para conversar. Falei, nós vamos vender isso aqui. O nosso sonho, nós vamos ter que vender. 4 meses. E quem comprou tinha um carro, uma pessoa que é viúva, a filha dela mora em Uberlândia, ela vendeu um apartamento atrás do MASP em São Paulo, ela falou assim, ponha preço e segunda-feira eu venho conversar com você. Ela fez isso na sexta-feira. Ou seja, eu vi que eu poderia criar ali uma oportunidade de negócio. Eu vi a oportunidade. Você viu a moeda imobiliária. Para mim não foi um sacrifício enorme ter que carregar aquele saco de cimento, saco de gesso e ajudar e contratar um pedreiro. E naquele momento eu conheci o relacionamento com o pedreiro. Eu entendi o que era o mestre de obra. Eu entendi que eu poderia trazer aquela equipe. Eu poderia conversar com eles e falar o seguinte, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer um negócio aqui. Porque eu sei a dificuldade de vocês de ficar trabalhando para os outros aí. Vamos fechar. Essa equipe tem 10 anos. Olha aí. Nós já fizemos Humildão. casas em condomínio, a própria clínica, fizemos cômodo comercial. Cara, a esposa do Romildo trabalhou lá em casa, viu minhas filhas crescerem. A filha mais velha dele foi secretária da minha clínica durante o primeiro emprego da filha dele. Sabe quando você começa a ter uma interação? Uhum. E você conhece a vida da pessoa e você colabora com a vida daquela pessoa. E desde então, a gente está fechado. Hoje o Romildo está exatamente destruindo a sacada da clínica. A gente está aumentando 160 metros quadrados na nossa clínica, que tem hoje 450, que ele construiu. Então a gente está ampliando a clínica. Ou seja, o imobiliário está na nossa vida o tempo todo. E aí, nesse meio termo, quando a gente vendeu o apartamento, eu tinha condição de comprar um terreno num condomínio e sobrou dinheiro para levantar a casa. Lógico que não ia terminar a casa. Aí começou a moeda. Aí falei assim, pronto, condomínio horizontal. Construímos a casa, ficamos na casa 6 meses e a Michelle vendeu a casa. Para um casal que cozinhava, e essa casa ela tinha 2 cozinhas. 2 cozinhas vendeu a nossa casa. E não é que a nossa casa estava à venda. Surgiu a oportunidade de eu fazer o pós-doc em Chicago, em 2014. Em 2013, nós já estávamos com a casa quase pronta. Surgiu a oportunidade, o que a gente falou? Oh, vamos alugar essa casa ou vamos vender essa casa? E falei assim, cara, eu não sei se a gente vende, não vende, no Gávea e tal, condomínio crescendo. Ela falou, eu cheguei e falei assim, ó, vendi a casa. Por quê? Vi a oportunidade, preço, tal, papapá, condição. Então, a todo momento, o imobiliário, ele me devolvia uma oportunidade de ver o capital reunido. Coisa que o dentista não vê. Legal, cara. O dentista não vê. Profissional da área da saúde, vou falar da minha área. Sim. Ou ele vende a consulta, então ele tem que fazer 20 consultas por dia para ele receber o valor de 20 consultas.
Ou ele vende o procedimento, ele faz uma cirurgia por dia, se a cirurgia for de 4, 5 horas. Ou ele faz vários procedimentos de hora em hora. Então ele vai vendo aquilo ali, só que aquele capital... o cliente pede para parcelar, então ele entra picado, ele entra parcelado, às vezes entra à vista, mas do mesmo jeito que entra, sai. Tem nota Às vezes fiscal, tem que adiantar cartão. tem que adiantar cartão, tem que pagar o laboratório recebe à vista, tem que pagar o funcionário. Ou seja, essa gestão, ela não reúne. Você só vai ver o dinheiro reunido se você estiver guardando ele ali ou fazendo esse investimento. O bom do imobiliário, na minha vida, foi o seguinte, que a gente construía com esse recurso e quando vendia, vinha o capital. Às vezes vinha uma oportunidade de pegar aquele valor e investir num negócio maior. Talvez na própria odontologia. Talvez não, na odontologia. A nossa clínica foi construída com isso. A nossa clínica, ela não foi construída com a odontologia diretamente. A odontologia me permitiu investir no mundo imobiliário e o mundo imobiliário me devolveu uma clínica que foi a clínica dos meus sonhos. Uma clínica que no segundo andar eu tenho condição de dar aula com qualidade, eu tenho estúdio de gravação, eu tenho uma sala de treinamento de dentistas, eu tenho uma recepção que eu posso receber bem o paciente. Sala de reunião. Uma sala de reunião, ou seja, eu não tenho uma outra forma de dizer que a odontologia me formou. A odontologia botou dinheiro, mas esse dinheiro ele foi trabalhado em outros mercados. Então eu concordo com essa frase. Você chama de motor B. Motor B. Você me ensinou isso, o motor B. É que tem momentos que o motor B ele impacta mais que o motor A. Sim. E aí você tem que ter a cautela de saber o seguinte, a minha origem veio daqui. Sim. Às vezes, e não foi só uma vez, eu já dei passo maior que a perna, de achar que, cara, eu vou dar conta. Eu falei, peraí, eu vou recuar. Aqui não é. Eu não vivo disso, eu invisto nisso. Legal. Eu não vivo do imobiliário. Para muitos imobiliários aqui em Uberlândia, eu sou peixe pequeno. Por quê? Eu não faço 10 casas por ano. Entende? Sim. Mas uma casa por ano bem vendida, quando ela volta para minha área, aí cai no meu terreiro. No meu terreiro eu sei lidar, eu sei exatamente usar esse dinheiro. O que eu poderia fazer? Um erro. Abandonar a odontologia e investir só no imobiliário e começar a se transformar. Por que eu digo um erro? Tem mais chance de dar errado que dar certo aqui. Sim. Porque eu teria que estudar esse mercado. Eu teria que entender esse mercado. Eu não vivi, eu não experienciei esse mercado dessa forma. Eu não sou um profissional da construção civil. Eu sou um investidor. E chega um momento que hoje, se você perguntar como é que está hoje, já te antecipando, eu já vou matar, esse é um pouco de ansiedade. A gente fala tanto, né? Eu digo para você que eu já estou diversificando de novo, cara. Eu já não quero depender só da venda de casa em condomínio horizontal. Você continua com a moeda, mas numa outra pegada. Diversificando na moeda. Agora, como os comerciais, né? Aluguel. Legal. Porque eu quero renda passiva. É onde eu estou buscando a minha paz, né, mano? Aí, chega uma hora que, porra... E vou falar, Paulo, cara, é um mundo muito rentável. Eu tô nesse mundo imobiliário tem 2 anos. Logo após a gente ter finalizado o I Know. E quando eu entrei, cara, eu falei assim, gente, isso aqui... Todo mundo me perguntava, né? Silvinho, e aí, como é que tá o mercado? Como é que tá o mercado? Até soltei esses dias. Quer saber se tá vendendo? Porque quando alguém te pergunta como é que tá o mercado, na verdade, quer saber se você tá bem ou não, né? Uhum. E o mercado não para, PV. Não para, cara. Não para. Aí eu falo assim, ó, você quer saber como é que tá o mercado? Pergunta para um despachante imobiliário, vai no cartório e vê se não tá cheio, e vai numa gerente habitacional. O mercado não para. Então, quando eles começaram a falar de mercado, eu falei, cara, isso é uma moeda. Quando um tá muito bem, compra mais. Quando um tá muito mal, tira o dinheiro de lá para aplicar em outro recurso que tá faltando. E aí é um conceito que já existe, eu tô alavancando ele com podcast, com as ideias. E assim, a moeda, sem saber disso, também me proporcionou morar onde eu moro hoje, no condomínio que eu moro. Eu morava num apartamento pequeno, 2009, teve o boom, vendi, comprei num outro condomínio, vendi por 4 vezes o valor que eu comprei e fui para um condomínio melhor. Então, assim, a moeda diversificada, ela melhora muito a vida financeira. Com certeza. Das pessoas. E aí, entrando para o dentista, voltando para o dentista, com os seus mentorados, o dentista de 2034, ele investir
nesse mundo, sem deixar a odontologia de lado, Com certeza. faz sentido para ele... Deixa eu melhorar minha pergunta. 2034, dentista, ele consegue diversificar o conhecimento dele também com o imobiliário e a odontologia? Pensando financeiramente? Com certeza sim. Eu até conheço colegas, vou até deixar algumas dicas aqui para você, de colegas de Uberlândia que fazem isso também há bastante tempo, que são dentistas, que não abandonaram a odontologia, mas que vivem da odontologia, pegando o recurso e investindo no imobiliário, com o imobiliário voltando para a odontologia, então ele vai fazendo esse trabalho. Sim. Tá? Isso acontece também nas outras áreas da saúde entre profissionais liberais. Tem como você, o dentista então de 2034, atuar de forma direta, você contrata, você põe a mão na massa, você carrega, você faz a cotação. Tem como você investir de forma indireta, você contrata um parceiro, um técnico, você paga por esse serviço, um intermediário. Sim. E tem como você fazer esse investimento totalmente fora. Você investir no mundo imobiliário através de ações, através de fundos. Imóvel na planta. Imóvel na que planta. Você não faz nada. Exato. Você simplesmente compra e espera a valorização. Aí sim, para esse caso, o que eu recomendo é que o profissional da área da saúde, que é o técnico que nasceu para trabalhar dentro de uma sala, que nós somos formados para isso. Eu tenho que reconhecer a minha origem de formação. Lógico. Que nós somos formados para sermos bons técnicos. A área da saúde não ensina o empreendedorismo. A área da saúde não ensina o profissional a ser um empreendedor da própria marca ou empreendedor de negócios. Ele não ensina. Então, infelizmente, 99,9% dos profissionais da área da saúde serão formados e capacitados tecnicamente para trabalhar dentro de uma metragem quadrada limitada, dentro de uma caixa, uma sala. Pode ser uma sala na rua, uma sala comercial, pode ser uma sala num condomínio, mas uma sala. Então ele é um bom cirurgião, ele é um bom ortodontista, um bom periodontista, um bom protesista, um bom cardiologista, um bom oftalmo, não interessa. Mas ele trabalha só ali. E o mundo dele começa ali e termina ali. O dia dele começa ali e termina ali. O ano dele começa ali e termina ali. E chega algum momento que ele vai falar assim, porra, existe vida fora disso aqui, que você pode investir. Eu acredito que são 3 relações. Totalmente indireta, investimento em fundos, então você vai precisar de um corretor, você vai precisar de um corretor profissional, que é o que eu tô falando, tá? corretor profissional. Senão você consegue fazer sozinho também. Exato. Um corretor profissional, você pode fazer um curso e se capacitar para isso, para fazer uns investimentos. É tudo fundos, planilhas, gráficos, horários, investimentos, estratégia, moeda. Beleza. Você pode fazer uma contratação de serviço. Você pode fazer diretamente. Você ser o empregador, que é a minha situação. Eu gosto de empregar, eu gosto de entender quanto que está a diária, eu gosto de entender quanto que está o valor do saco de cimento, eu gosto de participar disso, entendeu? E digo para você, Silvio, que sempre o papel do corretor de imóveis foi importante para mim, sempre. Eu sempre vi o meu pai valorizando isso. Tipo, aqui é o melhor lugar, quanto é o metro quadrado, qual que é a projeção? Porque isso eu não entendo. Sim. Eu posso hoje, talvez com a visão, não, investir ali. Mas pode ser um efeito manada. Está todo mundo investindo ali. Você sabe o que vai acontecer. Hoje tá bom. A hora que tudo começar a subir, talvez não é. Ou seja, você precisa de ter o profissional do seu lado, o profissional competente para te guiar. Sempre. Valorizando. Porque a minha área é odontologia. Exato. A minha área de investimento imobiliário, mas minha área é odontologia. Eu tenho falado isso, Paulo. E o último podcast aqui, que eu fiz com o pessoal da Arantes, o Ronaldo e o Fernando. O Ronaldo tem só 35 anos de mercado. Imagina. Cara, eu preciso saber desse cara, o que ele fez, o que era Uberlândia 35 anos atrás, o que está transformando e o que vai transformar Uberlândia em relação ao imobiliário. E aí, quando você fala isso, é importante o dentista entender essa correlação. E aí, a gente fazendo analogia. Quando um paciente está doente, você tem que procurar um profissional que entende. E quando você vier para essa área, procure um profissional que talvez ele não tenha o tempo de mercado, que é o meu caso, mas eu estou adiantando o tempo estudando. Sim. Estudando o mercado. E você traz outras habilidades dos outros mercados que você viveu. Exatamente. Eu cheguei no mundo imobiliário, na corretagem, holisticamente, comecei a perceber, falei, que mundo que é esse? Deixa eu analisar. E aí, com o estudioso que eu sou,
tenho meu certificado de avaliação de imóveis, tenho meu Cresce, me formei e busco entender um caminho direto. Por exemplo, você falar assim para mim, Silvinho, como que tá o setor X? Eu vou virar para você e falar, PV, não é eu. Aí tem um cara que faz. Mas se você vier falar comigo de imóvel comercial, com renda, se falar comigo de imóvel dentro de condomínio, eu vou, porque eu sou um morador, eu trabalho com isso. Então, assim, procure não um corretor profissional, somente um corretor profissional, mas que ele esteja na área que você quer comprar. Essa é a dica que eu dou pro dentista, tá? Então, assim, bro, voltando só um pouquinho sobre odonto e empreendedorismo. Eu vejo na área da saúde o dentista como o profissional mais empreendedor. Que é aquilo que você falou, você sai da faculdade, cara, você tem que dar os pulos e achar um lugar para trabalhar. Apesar dele não ter formação, ele tem que ser, né? Ele tem que montar uma empresa, tem que empregar, tem que gerir. Ele tem que produzir. Ele tem que fazer isso e às vezes a pessoa não quer essa instrução, não quer instruir. E para que a gente finalize, eu queria que você falasse para o dentista, falasse para o seu público o que você tem feito, o que você tem o que você tem feito e o que você está fazendo pela odontologia com a não odontologia. Para as pessoas, para o dentista que não te conhece. Irmão, é difícil. Mas talvez tenha alguém aqui te escutando que não conhece o PV, o Paulo Vinícius, e que o que você está fazendo na odontologia para mim é muito importante. Tá dentro da minha casa, com a Flávia, com a Ana Laura, que quer ser dentista. Gracinha. Fiquei feliz demais. Que legal. E eu queria que você deixasse um recado pro dentista sobre comportamento, sobre empreendedorismo, sobre a área que você está vivendo da não odontologia. Beleza. O que eu estou vivendo hoje e tentando transmitir para o colega, para o meu colega de profissão, e isso está espirrando em outras áreas também, eu estou recebendo mentorados da medicina, mentorados da nutrição, mentorados da área da saúde de uma maneira geral, ou oportunidades de mentoria, né, que eu considero. Sim. Foi o que eu vivi, as dificuldades que eu vivi. Nada mais do que botar meu pé no chão e reconhecer primeiro as minhas limitações. Eu sou capacitado para ser um bom técnico. E eu venho de uma geração não digital. Eu nasci em 1980, de acordo com a literatura geracional, eu sou considerado uma geração X, eu tenho resquícios da geração anterior, dos baby boomers, e eu trago esses resquícios. Por exemplo, medo de julgamento, vaidade extrema. Somos ótimos líderes e, ao mesmo tempo, péssimos comunicadores da própria marca. Eu não consigo vender o meu peixe. Por quê? Eu fui criado numa época, Silvio, que fazer marketing é feio. É antiético falar de dinheiro na área da saúde, que parece que você está vendo só dinheiro. Você tem que ser um profissional da área da saúde por honra, por hobby, por ego, por ascensão acadêmica, mas dinheiro é pecado. E essa geração está sendo atacada de todos os lados, por charlatões digitais, por não profissionais que exploram esse mercado, e também por gerações de novos profissionais, os millennials, aqueles que nasceram na globalização, e os nativos digitais. Os nativos digitais, eles estão deitando e rolando, sendo hoje menos de 20% da população economicamente ativa brasileira, mas já fazendo impacto violento. Eles já estão sendo mais lembrados pela sociedade do que os próprios históricos, aqueles que têm 20, 25, 30 anos de profissão, que é a minha geração. E essa geração ela está sofrendo, ela sofre por quê? Porque ela não consegue se posicionar como deveria. Enquanto isso, o nativo digital não tem experiência. Mas eles sabem se comunicar no mundo digital. Resumindo, o que eu estou fazendo? Há 2 anos eu venho fazendo pós-graduações e mentorias em cima de áreas não técnicas, não odontológicas, para pegar tudo que nós temos de melhor na área da saúde, de conhecimento para a sociedade e transformar isso em informações reais. Utilizando a ferramenta digital, utilizando a rede social, utilizando o posicionamento digital, utilizando influência e utilizando comunicação. Eu estou ensinando dentistas a comunicar, eu estou ensinando dentistas e também colegas da medicina a se posicionar sem descaracterizar a sua própria imagem. Porque não é mais contratar uma subcelebridade,
alguém famoso para vender para você, muito menos gastar dinheiro com agência de marketing que não conhece a sua marca, não conhece a sua essência, que vai ficar espelhando técnicas, replicando técnicas. Porque hoje, se você quiser uma agência dedicada para sua marca, você vai pagar muito caro. Eu digo para você que hoje um investimento baixo para uma agência de marketing que vai estudar a sua marca, construir a sua marca no mundo digital baseado na sua essência, você não vai investir menos de 15 mil reais por mês. Nossa, mas eu pago 3 mil por mês para a agência. Sim, ela está replicando o modelo. Ela cuida da loja de sapato, do açougue, do supermercado, do médico e de você. Então vai ter a campanha do Dia dos Namorados, a campanha da Páscoa, a campanha do Natal e tal. Ou seja, isso não é marketing. Isso não é marketing. Marketing é estudar você, conhecer o seu perfil e explorar suas habilidades. Paulo, mas não tem agência que faz isso? Tem, só que ela vai te cobrar uma bala. Ou seja, existe um modelo contrário. Por que você não faz a divulgação? Por que você não é a sua própria fonte de divulgação? O que está acontecendo hoje? O mais conhecido vence o melhor, frase do Joel J, e eu concordo. O CNPJ tem que estar atrás do CPF. Nós estamos vendo o movimento, o João Adib hoje sendo a linha de frente da CIMED. O front. Ou seja, o dono tem que aparecer. Então, o dentista vai ter que tirar a bunda do mocho, levantar, parar 30 minutos do dia, meu irmão. Pegar o celular e falar para a comunidade o que ele está fazendo aquele dia. E falar para a comunidade amanhã, para a comunidade, para a sociedade, o que ele vai fazer no mês que vem. E falar para a sociedade que ele atende como ele pensa a saúde bucal. O que ele pensa do vapes? O que ele pensa do creme dental sem flúor? O que ele pensa da água com limão? O paciente que chegar no consultório dele com demandas de implantodontia, como ele recebe o desdentado? Como ele recebe o ansioso? Ele tem que vender o peixe dele. Na rede social, no streaming, no tete-a-tete, no boca a boca. Ou seja, ele vai ter que criar estratégias e não existe um outro caminho. O CPF é a bola da vez. Não é mais o CNPJ, nem a terceirização. Tem gente que terceiriza, faz o marketing para mim. Cara, como é que um cara vai vender o meu serviço para mim? Não existe mais isso. Porque o paciente, assim pode como... ser um colaborador. Colaborador. O paciente, que no caso aqui na moeda imobiliária é o cliente, ele vai comprar o seu serviço sem te conhecer. Ele compra o seu serviço sem te conhecer. Ele vai comprar a sua ideia. Ah, gostei. Agora eu vou lá e vou executar a compra. O dentista da minha geração espera o paciente chegar na clínica. Isso serve para todos os médicos, nutrólogos, fisioterapeutas, psicólogos. Espera o cliente chegar na clínica para ele iniciar o processo de marketing e venda. Ele acha que a panfletagem ou a pulverização paga vai trazer o paciente para ele. Não vai, cara. Ele vai ter que sair da zona de conforto e ser o próprio agente de marketing da sua marca. Quem é o agente de marketing da minha clínica? Eu. A minha clínica tem mais 6 dentistas trabalhando, então todo mundo tem que fazer marketing. A nossa reunião é agora, 13h. Sara, que lidera a nossa social media, está lá. As estratégias de marketing na mesa, os dentistas sentados, nós vamos discutir como é que vai ser as ações da agora até quarta-feira que vem. E eu estou cobrando, inclusive, volume de post, porque eu tenho que quantificar. O que é interessante? 2 stories por dia, 1 feed por semana? Beleza. Então todo mundo está trabalhando aqui na clínica, 2 stories por dia, 1 feed por semana. Paulo, eu não sei fazer. Então ótimo. Então, isso aqui é um ring light, isso aqui é um celular, na vertical por Reels, no YouTube na horizontal, 90 segundos. Eu não sei falar em 90 segundos. Vai ler Como Convencer Alguém em 90 segundos. Tá aí, ó. Ele não tá aqui? Aqui, tá aqui. Ó. Como Convencer Alguém em 90 segundos. Lê isso aqui. Me vende em 90 segundos que eu preciso de um implante. Me vende lente de contato em 90 segundos. Porque esse é o tempo. Daqui um dia vai sair Como Convencer Alguém em 60 segundos, porque 90 segundos é muito. É muito, você sabe, 90 segundos já foi. Com o WhatsApp no 2.0. Exatamente. Ou seja, irmão, nós estamos vivendo isso. O mercado, ele está comprando a informação sem conhecer o dono da informação. Depois dele comprar a informação, ele vai comprar o seu serviço, mas primeiro ele tem que te comprar, cara. É por isso que nós estamos vivendo uma enxurrada. Eu falei isso mais cedo aqui, antes da gente começar. Tem 2 maneiras de você censurar uma sociedade. Aqui eu vou fazer uma citação do Harari, que fala no livro Homo Deus, que escreveu Homo Sapiens. Ele fala assim, tem 2 maneiras de você censurar uma sociedade. Uma, cortando a informação. Outra,
propagando a desinformação. Ou seja, quando você tem uma inundação de desinformação, você censura, porque você corta a informação real. E nós estamos vivendo isso em todos os setores. Então, enquanto o bom médico, o bom dentista, o bom profissional da área da saúde não sair da zona de conforto e vender aquilo que ele acredita ser honesto, ético, justo e correto, ele não pode reclamar do antiético, do não justo, do incorreto. Ele não pode reclamar do colega dele que está fazendo algo errado. Paulo, eu tenho direito de reclamar. Você só tem direito de reclamar se você sai da zona de conforto e faz o contrário. Porque na rede social, Silvio, isso é uma frase minha, eu queria que você guardasse aqui. Na rede social, todo mundo tem direito a 1 metro quadrado. Você tem 1 metro quadrado e eu tenho 1 metro quadrado. Se você não ocupar o seu metro quadrado, eu vou ocupar ele. E é nesse metro quadrado que se encontra o seu cliente. É nesse metro quadrado que está o seu futuro cliente, as suas oportunidades de negócio. Se você não ocupar esse metro quadrado, alguém vai ocupar e você não pode reclamar. Você não quis. Não tem lá o uso capião? Não tem um termo aqui? Você não quis, meu irmão. O cara chegou, ocupou, agora você vai ter que tirar. E aí? E é difícil. Vai ser difícil tirar. Vai ser difícil tirar. Bro, você fala, eu escuto você falar há muito tempo sobre o dentista professor dos pacientes. Exato. Tem a ver com isso que você está falando, né? Tem tudo a ver. O dentista que comunica como um educador de saúde bucal. Porque existem várias maneiras de você criar. Eu posso criar um personagem agora. O PV, dentista de sucesso. Eu vou lá na Atra, falo, Thiago, me empresta uma Ferrari aí, de 3,5 milhas. Entro na Ferrari, chamo um amigo meu que tem drone, fala, me filma dirigindo a Ferrari. Põe um microfone aqui. Galera, ó, comprei esse carro fazendo 10 facetas por dia. Se você quiser, conhece meu método, pá. Fake. Existe outra maneira que você pode utilizar suas habilidades. Tem um dentista que é cômico, ou seja, tem um profissional que ele é engraçado e o paciente gosta de conversar com ele. Tem afinidade, então ele tá levando ali. Não é que ele é um personagem, ele é assim. Só que com toda sinceridade, a área da saúde ela combina mais com um perfil tecnicamente correto, que é o que o paciente quer, sim, mas ao mesmo tempo um comunicador que sabe lidar com o ser humano que sofre. Porque, meu amigo, você só vai procurar o dentista. Você não procura um dentista para relaxar. Não. Porque você precisa. Então, quando você encontra naquele dentista um perfil que divulga ética, ele expira honestidade, ele expira cuidado e conhecimento, é ótimo. Qual é a questão? Muitos profissionais da área da saúde consideram que a autoridade é fazer MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado e fica pendurando o quadro na parede. Porque aquilo ali foi a autoridade que falaram para ele. Sabe como é que você se torna autoridade na área da saúde? Vai estudar a área da saúde. A questão, meu irmão, é que o conceito de autoridade, hoje, ele não é construído pelo profissional. Ele é percebido pelo mercado. Não adianta ficar batendo, eu sou autoridade. Eu sou a autoridade da faceta, eu sou a autoridade do clareamento, eu sou o que... Não adianta você ficar gritando e fazendo reels e fazendo tráfego pago, não adianta. A autoridade, ela é construída pela percepção do mercado. O mercado te percebe uma autoridade, então você é autoridade, meu irmão. A autoridade não é o que você fala, é o que falam de você. E isso você tem que construir, beleza. Só que você vai esperar 40 anos de profissão para construir autoridade? Não. Você pode usar a influência da maneira correta para mostrar para a sociedade que você tem conteúdo, que você tem serviço para ele. Você pode servir essa sociedade de uma maneira ética, correta, justa e honesta. E ganhar dinheiro com isso. Hoje usando o seu metro quadrado. Usando o seu metro quadrado. Hoje, Silvio, nós estamos vivendo uma enxurrada de pseudo-autoridades que falam bem, usam o metro quadrado da rede social muito bem, que comunicam bem, que se posicionam bem, mas não tem nada a oferecer diferentemente daquilo que eu sei fazer ou daquilo que o meu colega sabe fazer. Agora, meu amigo, se você é um bom profissional e não se posiciona, não reclama de quem não é um bom profissional e está se posicionando, porque, na verdade, esse é a nova autoridade do mercado. Exatamente. Pessoal, eu rodei com esse cara. Eu andei com ele. Muito, hein? E vou falar. Poderia ser mais, poderia, mas se você tem a oportunidade de ser um mentorado do Paulo, de estar ao lado dele, não perca essa chance, porque aqui é ensino de vida. A odontologia é um meio. Ele vai te levar para o sucesso, para
que você seja bem sucedido igual ele é. Ponto. Porque a odontologia, pra mim, é uma das profissões mais lindas que existe. A minha esposa é. Eu vivi com vocês. Um abraço pra Flávia. Um abraço, meu amor. Fazer um jabazinho. E se você tem a oportunidade, procure ele. Curso online, curso presencial, palestra no Brasil inteiro ainda. No Brasil e no mundo, tá? Brasil e no mundo. Esse ano, prioridade exterior. 2 vezes Estados Unidos, 1 vez Alemanha. Tô indo agora pro Vietnã, Portugal. Então, se você tem essa oportunidade, cola nele. Irmão, onde que as pessoas te acham? Rede social, Instagram, @dr de Dr. Paulo V. Soares. YouTube, Aula com PV. E, gente, eu sou um vendedor profissional. Me considero um vendedor profissional. Eu assisto o cara e eu falo assim, não, mentira que ele tá falando isso. As ideias que eu tenho hoje, eu pego e falo assim, cara, deixa eu pegar aqui o que ele tá fazendo e trazer pro meu mundo, que é o que eu faço hoje como imobiliário. Pode ter certeza que eu faço o contrário também. A gente tá só na trocação. É o jeito bonito de falar que eu vou te copiar. Você me inspira. Cara, você me inspira. Eu falei, vai copiar. E tá tudo bem. Se eu tô sendo copiado, eu tô sendo referência. Exato. Agora eu tenho que ter foco pra estar sempre um passo à frente, né? Exatamente. E PV, uma coisa que eu via muito na odontologia e tô vendo você fazer diferente, e é muito importante isso, é as profissões saírem daquela linha. Começar... Por que eu te chamei aqui? O mundo imobiliário precisa entender o seu comportamento, o que você pensa pra vir pra cá. Porque faz diferença, velho. É os mundos se conversando. A mentoria que a gente faz com o Joel J. Cara, o quanto a gente não aprende com um cara que a gente não tem... Eu lembro uma que a gente fez do G4. Sim, o G4, Alfredo Soares, Bruno Ardon. Thales. Com o Thales Gomes. Tem aí o livro dele, Nada Easy. Cara, eu lembro lá, a gente tava felizão com a I Know, a gente tinha projetado, tava eu, você e o Bruninho. Batendo todos os recordes, né? Batendo os recordes da odontologia, tudo, felizão. Acho que a gente tinha faturado 11 milhões na época. Salve pro Bruninho aí. Bruninho, beijo. E tal, a gente tava se achando, velho. Aí eu lembro, nós sentamos na mentoria assim, e aí um cara virou assim, levantou, e nós 3... Escuta essa, Renatinho. Renatinho tá no backstage aqui. Nós 3, 11 milhões, tal. Aí sentou um cara do lado e falou assim, não sei se você vai lembrar o que eu falar. Sim. Esse ano eu faturei 250 milhões vendendo lençol. Que virou um amigo nosso, né? Você lembra? Demais. Cara, a gente eu olhei assim, pro cara e falei... Eu falei assim, cara, nós somos... Lençol. E olha isso, o quanto não potencializa as divisões. E eu quero te dar os parabéns por isso. Sim. Por estar abrindo a odontologia para um mundo diferente. E eu tinha certeza que não poderia ter um nome melhor na odontologia para fazer isso, porque, cara, você é um comunicador. Você é um cara diferenciado e faz... Hoje eu tenho consciência disso. Faz toda a diferença. Se você não viu, se você não acompanha o Paulo, vai numa palestra dele. Você vai ver, você fala, cara, que... O povo fica louco com ele. Irmão, obrigado. E tudo é treinável. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Não existe dom. É treinável. Ou é experiência, ou é treino. Treino com experiência é melhor ainda. Né? Irmão. Obrigado, irmão. Obrigado Satisfação, mesmo. Tá? Valeu demais. Sucesso pra você conta. E parabéns, tá? O Moeda Imobiliária tá voando e vai voar mais. Tenho certeza absoluta. Eu, com a sua bênção, fico feliz e te agradeço por isso. Amém. Tamo junto. Irmão, obrigado. Obrigado. Pessoal, valeu. Muito obrigado. Moeda Imobiliária, finalizando aqui com Paulo Vinícius Soares, um cara que faz todo sentido para mim, na minha vida e para você também. Fica ligado. Se inscreva no canal Moeda Imobiliária. Siga nós lá no Spotify, dá as estrelinhas possíveis e impossíveis. Encaminha esse podcast para as pessoas que você gosta e que vai fazer diferença. Muito obrigado. Toda quinta-feira, às 19 horas, um programa nosso, podcast A Moeda Imobiliária. Muito obrigado. Se liga. Até o próximo. Valeu. Valeu demais. Tamo junto. Irmão.